Hoje você vai aprender, hoje você vai ficar indignado. Se você acha que a terra do tio Sam é uma terra maravilhosa, onde tudo funciona, que você vai sair com as suas pernitas do reinado do Lula, saiba que no mundo inteiro, o mundo inteiro está entrando em colapso para a vinda do anticristo. Então não tem país bom, meu irmão. A não ser que você vá lá para a ponta do Alasca e se isole, porque não tem país bom. Todos os países estão fadados à ruína para poder destruir uma nação inteira, o mundo inteiro, para que se apareça o salvador da pátria, que a própria Bíblia está cansada de falar sobre isso, que vai ser o reinado do anticristo, o antimessias. Pois bem, qual que é a ideia de hoje aqui? Eu quero mostrar para vocês uma notícia e beira a insanidade. Beira a insanidade. Porque olha só, os Estados Unidos, para eu poder explicar isso para vocês, eu vou ter que pelo menos falar isso aqui. Os Estados Unidos, ele está passando por um grande problema, onde as galinhas e todo tipo de ave está contraindo uma doença. E aí o governo americano está tentando conter esse grande problema nos Estados Unidos. É como se fosse um tipo de gripe aviária, então só abrir aspas e fechar aspas aqui. E os Estados Unidos está tentando conter esse problema. E graças a isso, o preço dos ovos ele disparou. Por quê? Porque simplesmente você não pode vender os ovos que estão contaminados. Então ovo, que era uma coisa barata nos Estados Unidos, hoje você encontra pente de ovo a 16 dólares. Então você imagina, você comprar aí 30 ovos, 20 ovos, né, dependendo do fardo deles, a 16 dólares. É muito caro, é extremamente caro. Só que aí isso é um efeito que aconteceu. Que com o passar dos anos, com resolvendo-se os problemas, a tendência é que os ovos eles fiquem mais baratos. Só que quando você pensa que o governo tem uma solução, o governo não tem solução, ele tem um desserviço à população. Aí você vê o que? Você vê Bill Gates, ele não só mexe com a Microsoft. O maior fazendeiro dos Estados Unidos é o Bill Gates. Quem mais produz comida para os Estados Unidos é o próprio Bill Gates. Coloca na sua cabeça, Bill Gates é o maior fazendeiro do mundo. Bill Gates ele comprou terras que dá para você pegar o estado dos Estados Unidos inteiro e falar que é dele, tá? Então o maior fazendeiro no setor alimentício é o Bill Gates. Disparadamente, tem ninguém que chega nem perto disso. E o Bill Gates, ele é produtor de ovos, tá? Ele também é produtor de ovos, ele tem diversas fazendas, ele tem milhares de fazendas, tá? E aí, a produção de ovos do Bill Gates, né, também foi afetada. Só que antes, olha só, antes da escassez dos ovos, olha só o que o Bill Gates estava fazendo, velho. O Bill Gates investiu numa tecnologia de ovos artificiais. A pergunta que fica é, como que se cria um ovo artificial? Como que você consegue entender que um ovo ele é artificial e um outro ovo ele é natural? Como que você descobre que um é artificial e outro é natural? Agora, se o Bill Gates é capaz de desenvolver um ovo artificial, o que dirá da China? O que dirá dessas grandes empresas que vendem 30 ovos a 10 reais e você não sabe a procedência desses ovos? Teve uma época que as pessoas estavam dizendo que boa parte dos ovos que vinham no Brasil, que estavam sendo comercializados, tinham plástico, né, e que eram criados e concebidos na China. Só que a maneira que se era produzido esses ovos era incomestível, não tinha como comer. Então não dava para levar tão a sério essa afirmação. Só que quando a gente vê que Bill Gates está investindo em ovos artificiais, a pergunta que fica é, o que é um ovo artificial? É feito à base de planta? É feito à base de cultivo de células? Como que se cria um ovo artificial? E aí a pergunta que fica é, será que esses ovos artificiais eles já tiveram respaldo do governo para serem aprovados? Porque o governo, tudo que faz mal, destrói a humanidade, o governo anseia em aprovar. E a pergunta que fica é, como diferenciar um ovo natural de um ovo artificial?
E cada vez que passa, cada vez que se passa, cada notícia que eu dou, nós chegamos à conclusão que é melhor morar na roça. Porque se você tem galinha, você está vendo a galinha botar os ovos. E aí você sabe que aquele ovo ele é natural. Então a partir do momento que você vê a galinha botando o ovo, botando os ovos, você sabe que aquele ovo é natural. Agora, a partir do momento que você não sabe a procedência da galinha ou do ovo, o alimento chega para você embalado, qual garantia que você tem que esse ovo não é artificial? Agora, o curioso fato é, o cara estava investindo em ovos artificiais antes do colapso da escassez de ovos nos Estados Unidos. Ou seja, vem a escassez de ovos, gera-se um problema para a indústria, aparece Bill Gates com uma solução de ovos artificiais. Essa solução de ovos artificiais é implementada numa sociedade e você nem fica sabendo. Então, o que eu digo para cada um de vocês aqui, e eu acho que isso é extremamente importante, é que nem tudo que reluz é ouro. Nem todos os países são maravilhosos como você pensa. Muitas vezes, o alimento que se é predestinado nesses países faz mais mal do que bem, tá? Tu imagina só a criação de ovos artificiais. Aí você vai comer um ovo artificial, ele consegue fazer bolo, ele consegue fazer tudo, só que ele faz mal para a saúde. Ele faz mal para a saúde. Então a gente percebe o quê? Que nos Estados Unidos as pessoas estão ficando extremamente doentes. E as pessoas, elas têm uma péssima alimentação. Uma das coisas que eu me queixo da Europa é que a alimentação na Europa ela é completamente diferente do Brasil. Assim como é também nos Estados Unidos. É assim como é nos Estados Unidos. Quando você está no Brasil, pô, tu consegue ir numa fazenda, comprar carne, comprar ovo, tu consegue fazer um monte de coisa quando você está no Brasil. Agora, quando você está, por exemplo, em outros países, meu, é tudo industrializado. E aí a gente ficava perguntando, pô, saudável aqui nesse supermercado é ovo, carne e fruta. Só que aí você já sabe que a carne agora ela está sendo cultivada em laboratório. Pelo menos as carnes na Europa já teve o aval. Então os caras estão cultivando, é como se fosse um processo de criogenia, eles estão cultivando células e essas células criam carnes. Então, são carnes cultivadas em laboratório. Né, falando que é sustentável, não sei o que. Tem maior dark mode lá, das trevas e os caras cultivando. Né? Então você já sabe que a carne ela não é de procedência, porque tem esse problema. Aí vai chegar um ponto, a verdura tem entupida de agrotóxico. Entupida. Que faz mais mal do que bem. E aí você tem o ovo que é saudável, e agora o ovo artificial. Ou seja, todos os alimentos são feitos para te destruir. Isso vai fazer com que a expectativa de vida de uma pessoa de 70 anos vire 30, 40. Então, nós estamos caminhando para uma situação onde carne é artificial, ovo é artificial, verdura profundamente faz mal, entupida de reino de agrotóxicos, e comidas industrializadas que faz mal. Então, não vai ter saída. A única saída é você trabalhar no campo. Pelo que eu tô percebendo aqui, cara. Agora, me espanta o próprio Bill Gates investindo em ovos artificiais. Isso que me espanta. Porque isso só me demonstra pra mim que a coisa ela vai muito pior do que aparenta. E cada vez mais nós estamos presenciando o regresso ao campo. Cada vez mais. Porque a partir do momento que você não confia mais no governo para poder consumir o seu alimento, está na hora de você produzir o seu próprio alimento. Essa é a pura e singela verdade. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que vai ser algo gratificante para a sua vida. Afinal, você não depender do governo, sabe, antes de você ser desempregado, com o mundo, principalmente o Brasil, tá virando um caos, você ter uma fonte de renda que não dependa desse sistema podre e imundo, cara, é a melhor coisa que tem. Você dorme com a cabeça no travesseiro tranquilamente. Então quem quiser conhecer o meu trabalho, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.